Boa noite, pessoal, a quem nos está assistindo aí a transmissão ao vivo. E bom dia, boa tarde, boa noite a quem vai nos assistir depois. Tá? Eu falo aqui Gabriel Mariano Schneider. A gente está apresentando o Talk Shoot, que é uma vertente do No Rules Podcast. E hoje o assunto vai ser sobre o decreto 11.615, que é esse último decreto que saiu do Lula, né? Um decreto revanchista, como a gente já esperava. Afinal, vem de um governo no qual o cara disse que empresário de clube de tiro não é empresário, né? E coloca toda uma classe aí como se fosse criminosa. E por outro lado, não se importa com os verdadeiros criminosos aí que existem no Brasil, né? Que trabalhando bem podem chegar até na presidência. Ficaram muitas dúvidas, né, em relação a esse decreto. Ele modificou bastante coisa. Trouxe muita coisa confusa e ele tem o condão, digamos assim, de inviabilizar a prática desportiva, conforme a gente vai ver hoje. Apresentam aqui comigo o Rob Eutólio, que é instrutor de armamento e tiro, e o Lucas Schneider, também instrutor de armamento e tiro. A gente, desde o momento em que foi publicado esse decreto, a gente tem lido, debatido e conversado sobre ele, tem ouvido as discussões sobre, e realmente a gente verifica que tem muitas incógnitas aí. Mas dentro do possível, né, dentro do que a gente conseguir, a gente vai tentar esclarecer a vocês que nos assistem alguns pontos que são mais óbvios e vai também discutir algumas dúvidas em relação a esses outros pontos aí que a gente ainda não entende. Guris, eu vou deixar bem aberto aqui, né? Mas iniciando sobre o tema, né? Uma das primeiras coisas que aparece no decreto é sobre aquele conceito de arma de fogo desmuniciada. Primeira coisa assim que a gente pode falar sobre isso, que antes era uma dúvida, né? Bem corrente, né? Agora, até mesmo para que o pessoal entenda, aquele porte de trânsito em que o atirador ou o caçador ele podia utilizar uma arma carregada no trajeto entre o local de guarda do acervo, que é onde ele deixa as armas, até o local de prática da atividade, seja um estande de tiro ou seja o local de caça para o abate da fauna invasora, ele poderia transportar uma arma curta, carregada, a pronto uso para defender o acervo que eventualmente ele carrega consigo. Isso, né, como já era uma promessa, isso acabou. Hoje não existe mais nem a possibilidade de requerer isso. Então, as guias de tráfego, né, ou seja, o documento que vai ser emitido para transportar essas armas de fogo até esses locais, exige que essa arma esteja desmuniciada. Antes, já exigia isso, né, que as outras armas, com exceção daquela pronto emprego, as outras armas estivessem desmuniciadas, né? E aí haveria uma discussão. O que seria esse desmuniciado, né? Agora, todas as armas devem ser municiadas e esse decreto trouxe um conceito sobre arma de fogo desmuniciada que, resumidamente, para as armas que têm tambor, no caso revólver, é um tambor vazio, sem qualquer munição inserida. Para as armas que possuem carregador, né, o carregador não pode estar inserido na arma, né? Ou aí a câmara da explosão, né, ela tem que estar vazia. Outra coisa que surgiu, outro instituto que surgiu muita divergência, inclusive naquelas matérias do G1, né, que o G1 sempre tinha acesso a todos os bastidores, né, mas ninguém mais sabia. E o G1 dizia que caçador só poderia ter uma arma de calibre no máximo 20, tiro unitário e tal. A gente entende porque são pessoas que não têm o mínimo entendimento de arma de fogo, o mínimo entendimento de como é que funciona toda a sistemática das atividades, e eles, obviamente, se confundiram em relação a isso aí. O que acontece? É que o decreto ele trabalha em dois institutos, que é o Instituto do Caçador, que agora adotou a nomenclatura de caçador excepcional, que é o caçador do CAC de antigamente. Continua sendo exatamente a mesma coisa, né? Não mudou nada de um para o outro. Não mudou nada de um para o outro. A única coisa que colocou é excepcional, já para dizer que a gente não quer caçador e o javali que coma quantas lavouras quiser, tá? E o caçador de subsistência, que também é uma figura que já existia, só que sempre eram vistos em decretos, em normativas diferentes, tá? Então, o caçador de subsistência é aquela pessoa que não tem, que comprova que não tem
possibilidade de se manter, de sobreviver de uma outra maneira que não seja do abate de animais, né, da caça para se alimentar e alimentar a sua família. Tá? Então essa aí que ficou, que era o que vinha sendo publicado antes aí na grande mídia, e que agora a gente verifica que na verdade eles só estavam confundindo questões. Tá? Outra questão que foi abordada, um outro ponto, sobre a transferência da competência do Exército para a Polícia Federal. O que eles fizeram nesse decreto foi o seguinte: eles mantiveram a competência do Exército para emitir o CR, para fiscalizar o CAC, para conceder as autorizações de aquisição de armas de fogo, conceder as guias de tráfico no Exército hoje. Mas eles deram um prazo de 60 dias para que Polícia Federal e Exército fizessem um acordo, um termo de acordo de ajuste para transferência dessa competência. Ou seja, talvez por medo de que uma ADIM anulasse todos os dispositivos que falassem da competência da Polícia Federal e aí a gente voltasse talvez a uma regra anterior ou não sei. Mas eles, obviamente, eles não quiseram colocar essa transferência de competência expressa neste documento. Eles colocaram apenas um dispositivo, tá? Que é o que determina que haja esse futuro acordo. E um outro ponto, que eu posso deixar para qualquer um de vocês falarem aí também, que é sobre como vai ser agora, e entra toda, eu acho que a preocupação geral do pessoal, que é as armas de calibre permitido, restrito e proibido. Como é que ficou essa lambança hoje, hein? Bom, assim, ó, o que acontece? Eles entraram, já era um tema, segundo o próprio governo, era um tema polêmico, que era a última definição que faltava para a publicação do decreto, era definir os calibres restritos, né? Então, dentro do próprio governo existiam divergências entre eles mesmo sobre isso, né? Sobre esse tema aí de saber o que era restrito e o que era permitido, tá? O que saiu no decreto? Tá? No decreto, eles consideraram as armas permitidas, no caso, para as armas curtas, eles consideraram a energia que anteriormente... as armas eram classificadas com relação à energia delas, né? Então, anteriormente era 1.620 joules. As que alcançavam os 1.620 joules, que não alcançavam, eram consideradas calibre permitido. E o que passava era calibre restrito. Com esse novo decreto, ele diferenciou as energias de arma curta e arma longa, né, das armas curtas e longas. Para as armas curtas, eles colocaram 407 joules, né, e para as armas longas, continuou os 1.620 joules para as armas longas. Isso aí cria, primeiramente, um problema com relação à munição, que para arma curta vai ser restrita, para arma longa permitido. Então, cria aquela dúvida sobre a munição, se ela acaba sendo permitida ou não, né? Porque para uma arma sim, para outra não. Mas vamos lá. Na prática, o que acarreta isso daí? Se a gente olhar lá no decreto, na portaria 1222, que é lá de 2019, que hoje é o que vai referenciar as energias aos calibres, né? Inclusive, nesse decreto novo, ele diz que o Exército tem que apresentar isso daí, mas já foi feito lá em 2019. Lá a gente consegue ver que até o calibre, por exemplo, o calibre 38, ele acaba se tornando restrito para arma curta. Ou seja, aquele revólver 38, 5 tiros que tu usava o snoopzinho para defesa, ele é uma arma restrita. Então, isso aí vai acarretar num problema muito grande, né? Além disso, outro ponto que também, não, na minha opinião, é tão, digamos assim, equivocado ou não tem uma justificativa plausível, que de primeiro, isso no tempo antes do Bolsonaro ainda, armas espingardas com
canos maiores que 20 e 24 polegadas eram permitidos, menores eram restritas. Agora isso aí caiu, mas eles criaram que as armas espingardas semiautomáticas viraram calibre restrito também. Então, isso aí gerou um problema também com relação a isso, né? Então, só para nós pegar ali nos calibres... outro detalhe, que também é algo que também está muito mal feito no decreto, é um erro claro, que eles consideraram que todas as armas automáticas, independente do tipo e calibre, também viraram restritas. O que isso quer dizer? Que todas as armas restritas podem ser adquiridas por caçador e atirador nível 3. E isso aí vai liberar a venda das armas automáticas. Então, isso aí vai gerar um problema bem grande. O que a gente vê no decreto é que ele parece que ele foi redigido, parece não, ele realmente foi redigido por quem tem muito pouco conhecimento do meio do tiro, né? Uhum. E vivência nenhuma, na verdade é um decreto extremamente revanchista. Exatamente. Voltando ali à parte dos atiradores esportivos, o que acontece já nos primeiros dispositivos do decreto? Quando ele fala no caçador e no atirador esportivo, ele menciona as guias de tráfego também, né? O que acontece hoje? O atirador, ele tem uma arma registrada, seu nome, tem o seu CR, tem o CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, registrado no Exército, e ele tem uma guia, que serve para transportar essa arma. O que ele já coloca ali nos primeiros dispositivos do decreto? As armas desmuniciadas nesse trajeto, né? Porte de trânsito, então, ele acaba. Não é mais um porte de trânsito, é um transporte de arma desmuniciada. E ele coloca que tem que ser em trajeto pré-estabelecido, por período pré-determinado e com finalidade declarada no registro correspondente. Então, o que acontece na prática? Ele está dizendo que o trajeto pré-estabelecido e o período pré-determinado, vamos botar isso na prática, tá? Eu tenho essa arma no meu CR, tenho no meu local de guarda, certo? E eu vou pro meu clube, que eu sou filiado, treinar. Pode ser que essa guia tenha validade de 3 anos, 2 anos, a gente não sabe bem ao certo quanto vai ficar a validade dessa guia, porque não foi especificado no decreto, mas gera outro problema para o competidor, porque as competições não acontecem só no clube onde ele é afiliado. E lá depois a gente vai ver na questão dos níveis, pede para cada nível ter uma especificação de participação no clube ou em competições. Muitas vezes o atirador viaja para até outro estado, viaja o Brasil inteiro ou até fora dele para competir. O que acontece? A gente vai ter que pedir uma guia para cada clube que for atirar na etapa do campeonato. Como a gente viu, vamos dar um exemplo nosso aqui. A gente foi e atirou numa etapa do Campeonato Gaúcho em Santa Maria. E agora, dia 30, domingo, tem uma etapa do Campeonato Gaúcho lá em Passo do Sobrado. Será que entrando em vigor essas novas guias terão que ser tiradas para cada clube que houver essa competição? Isso vai ser uma correria no sistema. E provavelmente isso vai acontecer. Hoje a gente teve acesso lá na loja, lá no Cisdicorp, e na emissão da guia de caça já estava para te selecionar a cidade. Então no sistema já está lá para te escolher a cidade. A gente não fez nada ainda para a guia de atirador, mas de repente vai acontecer algo semelhante. Vai ter que inserir o clube lá para que vai sair a guia. Então tu vai ter uma guia para o teu clube. São 8 etapas do campeonato, vai ter que ter uma guia para cada etapa. Para cada etapa. Isso, se o sistema andar 100%, já é difícil. Agora... Ou seja, tu tem que no início do ano já te programar para começar a tirar guia. Aí tu não pode decidir de última hora que vou lá, vou nessa competição. Não tem mais isso. Pessoal, e assim, só para explicar para vocês, os atiradores mais novos, eles não lembram que uma época já haviam os níveis, né, para atiradores. Agora, esses níveis voltaram, né? Ali o Lucas falou sobre os calibres restritos. Só na prática, né, para os senhores terem ideia, a gente está hoje com uma normativa que diz que o revólver 38 é calibre restrito. Aquele revólver 5 tiro, que
antes, que quase sempre foi permitido, hoje ele é de calibre restrito. Que 90% dos nossos avós teve em casa um revólver desse, né? Exatamente. Inclusive, é a arma padrão da segurança privada, né? Pública e privada. Então, de certa forma, todos estão portando armas de calibre restrito. Isso. Então, assim, a maioria do acervo hoje dos atiradores, ele é composto por armas de calibre... quem atira com revólver nos campeonatos de IPC no calibre 38. E quem atira pistola IPSC é 95% calibre 9mm, que hoje são calibres restritos. Os outros 4% eram .40 e 1% era 380. Desses, somente o 380 agora é permitido. E aí vejam bem, tá? Lembrem que a maioria dos calibres hoje, inclusive de pistola para o esporte, é restrito. Agora... Preste atenção no seguinte, existem 3 níveis de atiradores agora com esse novo decreto. No nível 1, um atirador ele pode comprar até 4 armas de uso permitido, nenhuma de uso restrito, e ele precisa ter 8 participações anuais. O nível 2, ele pode... comprar até 8 armas de calibre permitido, nenhuma de calibre restrito, ou seja, até o nível 2, por enquanto, ele não pode comprar .40, 9mm e nem o 38. E ele precisa de 12 participações anuais, ou seja, o nível 2 ele precisa de 12 participações no ano, ou seja, uma vez por mês ele precisa participar. E mais 4 competições, né? E mais... sendo 2 regionais. Isso, é que dentro dessas... Deixa eu só me lembrar aqui qual é a redação do texto. 12 treinamentos em clube de tiros e 4 competições. Ou seja, são 16 participações anuais. Isso quer dizer que ele tem que treinar no mínimo uma vez por mês e a cada trimestre participar de uma competição. E no mínimo 2 dessas competições precisam ser a nível regional. Ou seja, não basta ser uma competição no clube dele. E aí a gente já encontra o primeiro problema da guia de tráfego. Ou seja, e aí, como é que eu vou solicitar essa guia de tráfego? Eu posso ou não posso ir com a minha arma? Mas ele ainda não pode ter a .40, a 9mm, o revólver 38. Então, para ter esses calibres, ele precisa ser atirador nível 3. O atirador nível 3, ele pode ter até 16 armas. E dentro desse limite, 4 dessas 16 armas, no máximo 4, podem ser calibres restritos. No máximo. Tá? E excepcionalmente, ou seja, tem que dizer assim, tu realmente precisa de uma 9mm, por que não atira 380? Né? Aí é que vem a maior pegadinha desse decreto, né? Aí é que, nessa questão dos níveis é que ficou a maior pegadinha do decreto e é a questão que eu acho que mais vai inviabilizar o tiro esportivo no Brasil. Porque ali ele coloca todas essas participações de treinamento em clube, as participações de treinamento do nível 2, nível regional, e de nível 3 a nível nacional, por calibre registrado no CR do atirador. Eu ia chegar lá. Agora, olha, é para dar o suspense, né? Porque, assim, o nível 3 precisa de 20 participações, mais... No mínimo 2 a nível nacional ou internacional. Mais 6 competições, 20 assim, 20 mais 6, e dessas 6 no mínimo 2. Então são 26 participações no ano, 2 delas precisam ser a nível nacional. E aí vem o ponto que o Robbel tocou agora. Se vocês achavam muito isso, 26 participações no ano, sendo que 2 precisam ser a nível nacional. Agora imagine fazer isso com cada arma registrada. Só que a dúvida que fica aqui é a seguinte, Robbel. Tu pode ter 4 armas e uma delas só ser restrita. Só que a divisão por nível tá por atirador, não tá por arma. Então eu não posso ter as 8 participações na 380 e 26 participações com a 9mm. Eu vou ter que ter 26 participações com a 9mm, 26 participações com a 380, e se eu tiver um revólver 38, eu vou ter que ter 26 participações também. Eles conseguiram, eles inviabilizaram o tiro esportivo. Ainda no texto diz que para te migrar de nível, tu tem que passar pelo menos um ano em cada nível. Ou seja, tu tem que ter pelo menos um calibre permitido para chegar no calibre restrito. Ou seja, então esses 26, eles se tornam 52. Então o mínimo para um nível 3 é 52 participações. Né? Porque tu vai ter pelo menos 2 calibres, a não ser que tu venda ou entregue um
para eles, né? Agora, até eu não sei se vocês se importam da gente fazer assim, vai vindo uma pergunta e a gente já vai Vamos, responder. pode ser. Vamos responder. Melhor assim. Até, por enquanto tem uma, só depois se vierem mais, a gente não deixar nenhuma em branco aí. O Sérgio da Costa, ele perguntou se vai ser permitido a troca de acervo. Sérgio, não tem nada que vede isso, mas vamos pro lado prático aqui, tá? A gente tem agora uma gama de calibres aí que são restritos. Aí tu tem que pensar o seguinte, para trocar de acervo, tu precisa, digamos, de uma nova autorização. Então tu só vai conseguir essa nova autorização comprovando os requisitos. Ou seja, é possível a troca de acervo? No meu entendimento, vocês podem falar depois aí se entendem de outra maneira. Só vai conseguir fazer isso se preencher aqueles requisitos para a atividade ao qual tu quer destinar essa arma de fogo. Então, assim, ó, depois eu vou tocar nesse assunto. Hoje em dia, por enquanto, quem tem, né? Mas a questão é a seguinte: quem tem, mas vai ser muito difícil adquirir mais alguma. E outra, vai ser muito difícil tu vender para alguém que possa ter essa arma. Né? Então, assim, eu preciso liberar um lugar no meu acervo, porque eu tenho 2 9mm aí, mas agora com esse quantitativo, se eu quiser abrir uma nova modalidade, eu preciso vender uma para liberar espaço para abrir outra. Para quem que vai vender? Porque na prática, o pessoal um pouco mais leigo vai olhar o decreto e vai dizer assim, não, mas eles não proibiram nada, tá ali, tá permitido. Na prática, eles estão proibindo, porque na prática é muito difícil se manter do jeito que está. E é óbvio, a intenção deles é nítida. Vocês viram aí que não era um atirador mesmo, que não era esportista? Olha para ver. Imagina, um gordo desse tamanho falando. Imagina, a gente vai pegar aqui, você vai ver aqui que não eram atiradores. A gente não quer acabar com os atiradores, a gente quer acabar com o CAC que só se registrou lá por coisa. Pariu. E a outra narrativa deles, né, que também caiu por terra já com o recadastramento que foi feito no começo do ano. Que eles falaram que os CACs, os falsos CACs, alimentam o crime organizado. Nós tivemos um total de 99,65% das armas recadastradas. Salvo engano, é esse o número, mas 99, vamos colocar assim, depois da vírgula não lembro ao certo. Acredito que seja 99,65%. Recadastradas e apresentadas na Polícia Federal. Então, a narrativa deles de que o CAC abastecia o crime organizado está completamente caiu por terra. Por isso que eles já nem falam mais sobre isso, né? Nem falam mais sobre o recadastramento. Foi um tiro no pé deles lá. Eles queriam provar uma coisa e provaram outra. E aí tu pega, do dia 25, ontem, uma fala do Lula, que ele já, falando daquele jeito dele, já pedi pro Dino para que a gente feche quase que a totalidade desses clubes de tiro. A gente precisa só ter clubes de tiro das instituições de segurança pública, da Polícia Civil, da Polícia Federal e da Brigada Militar. É muito complicado. Em contrapartida, tu tem Gleisi Hoffmann, também, do mesmo partido, Pelego, falando que é um absurdo a caça por CACs. Não pode ser exercida a caça. O controle do javali tem que ser feito estatal. Então o nível do... Só antes que tu responda ali, só para complementar isso aí, olha para te ver como eles são... Isso aí é canalice, tá? Olha o que aquele asqueroso, daquele ministro da Justiça falou, o seguinte: a gente vai deixar um tempo assim e vai ver o que vai acontecer. E depois a gente vai restringir ainda mais. Aí a lógica deles é a seguinte, deixou aberto. Se diminuir homicídios, o que eles vão fazer? Vamos restringir mais, porque a gente restringiu pouco, diminuiu. Tá funcionando. Tá funcionando. Se aumentar, eles vão dizer assim, não foi suficiente. Precisamos restringir mais. Olha quanta liberdade a gente deu. E aumentou os homicídios. É a lógica que eu quero, né? A lógica funciona do jeito que eu quero. Não existe lógica com narrativa. É uma narrativa. E a gente está vendo aí nas falas, tanto do ministro quanto do presidente, que é só narrativa e a vingança. Revanchismo. Revanchismo. Assim, só voltando um pouquinho ali na pergunta do Sérgio com relação à troca de acervo. Tá? Talvez essa pergunta dele seja motivado pelo fato de que anteriormente era permitido tu usar a mesma arma
por exemplo, para praticar o esporte e essa mesma arma usar para praticar a caça. Tu conseguia praticar mais de uma atividade com a mesma arma. Talvez venha daí até essa dúvida do Sérgio, porque antigamente tu registrava no acervo que fosse mais prático para ti e conseguia tirar as duas guias. Então tu praticava a tua atividade principal não necessariamente com a arma no acervo que tu usava mais aquela atividade, né? Ia conforme ficava mais prático na hora de registrar. Hoje, o que acontece? O decreto proibiu que você pratique uma atividade diversa da qual a arma foi apostilada. Então, se eu apostilei a arma para o tiro esportivo, eu só vou poder usar essa arma no tiro esportivo. Se eu apostilei ela na caça, só vou poder usar essa arma para caça. Então, dessa forma, tá como veio nesse decreto. Esse é mais um ponto que eu vejo que está ligado ao fato de elitizar as armas, né? Então, e vai na contramão do que eles querem, porque assim, se tu pratica as duas atividades, tu tem que ter duas armas, enquanto poderia ter uma só. A mesma arma poderia fazer as duas atividades, agora não, tu tem que ter duas armas iguais, né? Então, só ressaltando que esse ponto aí talvez seja relacionado ou o que motivou a pergunta do Sérgio. Tá. Tem mais umas perguntas aqui. Que tem 3 perguntas aqui que são mais ou menos no mesmo sentido. Vamos tentar responder elas junto, tá? O Felipe pergunta: as pessoas que têm armas conseguirão renovar as de calibre restrito e as de calibre permitido? O Fabiano pergunta o seguinte. Não, o Fabiano eu vou deixar para depois, que é outro assunto. O Otávio pergunta: como ficam as armas restritas que estão na PF? E o João Manuel pergunta: boa noite, para quem já tem, qual vai ser o procedimento? Eu acho que a gente pode utilizar, para responder essas perguntas ali, a definição que está, se eu não me engano, no 79. Isso, no artigo 79 do decreto, que diz o seguinte: o proprietário que, até a data de entrada em vigor deste decreto, tiver adquirido a arma de fogo considerada restrita nos termos do disposto neste decreto, poderá com ela permanecer e adquirir a munição correspondente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como um mesmo colocou ali nos comentários, quem tem, tem. Por enquanto, gente, quem tem, tem, tá? Não há nenhum projeto não há nenhuma projeto de medida coercitiva. Eu nem vou dizer projeto eu acho que eles têm. Não há nenhuma medida coercitiva prevista nesse decreto para reaver essas armas, tá? Por enquanto, quem tem essas armas vai continuar tendo elas e podendo comprar, inclusive, munições para elas, tá? Ocorre o seguinte, que já deixaram bem claro que eles vão rever essas normativas. Então, quem tem, eu sugiro que... Quem é PF, tudo bem. Quem está na Polícia Federal para Defesa Pessoal vai continuar tendo ela ali. Mas quem é atirador esportivo ou caçador, vai ter que ter um cuidado para, pelo menos, no máximo possível, cumprir esses requisitos dos níveis aí. Principalmente do nível 3, para conseguir manter estas armas aí. E perguntaram ali sobre renovar também. A renovação, a princípio, segue os critérios de concessão, tanto PF quanto tanto Polícia Federal quanto o Exército Brasileiro. O que a gente não sabe ainda. O que deixa bem explícito no decreto ali também, em relação à PF, armas, CRAF e defesa pessoal, fica para 5 anos a data de validade desses certificados de registro. No caso do CRAF, do CR, do atirador desportivo, eles baixaram essa validade para 3 anos. Com um texto muito confuso, que ele coloca que o prazo de validade estabelecido nos incisos 1 e 2, que é o CRAF do atirador esportivo, aplica-se a todos os CRAFs vigentes se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido menos da metade do tempo estabelecido no ato de concessão ou da renovação. Se alguém souber decifrar essa frase para mim, eu agradeço, porque até eu não consegui lendo 5 vezes. A princípio, se ele tiver emitido o CRAF, já passou menos da metade. Já passou. Aí nós geramos outro problema, né? Então ele está colocando que todos os CRAFs têm validade de 3 anos, a partir da data da publicação do decreto. Ou seja, todos os atiradores desportivos que têm CRAF vão vencer na mesma data, 3 anos daqui para frente. Exatamente, é o que está escrito, né? O que vai gerar uma renovação toda na mesma data.
isso vai gerar um problema absurdo na hora da renovação desses CRAFs. Eu não sei como vai ficar a questão do efetivo para fazer essa renovação. Como é que vai ficar o sistema? Não sei se até lá a PF ou o Exército, o que é muito complicado. Assim, ó, uma coisa que tá ligado a esse tema, que já está previsto ali, é que assim, ó, eles falaram que no segundo semestre agora desse ano, eles vão tratar do programa de recompra de armas, né? Então, assim, ó, o que a gente tem que ficar atento é pro caso deles quererem criar um novo decreto, alguma coisa assim, para tornar ilegal quem não conseguir renovar o registro, alguma coisa assim, né? E aí eles vão te obrigar a entrar nesse programa de recompras. A ideia deles é um confisco mascarado, na minha ideia, né? É um programa de recompra obrigatório, né? É coercitivo ali. Ó, a gente vai comprar tua arma. Não quero vender, a gente vai comprar tua arma. É. Não, mas Por a R$500. gente... Pô, tu tá oferecendo muito, hein? Eles estão com uma dotação orçamentária que eu acredito que não chega a 200 pila por arma. Mas os próximos capítulos dirão, né? Pessoal, ali o Anderson, outro, perguntou o seguinte: a minha situação, que está em transferência a 9mm para o CR, será que sai ainda? Quase fazendo aniversário. Realmente é um processo. Pode... Assim, ó, isso daí não tá escrito no decreto, mas a gente, como está lidando direto com a Polícia Federal, segundo o boletim interno deles lá, eles vão tratar tudo o que aconteceu antes do decreto, vão tratar como antes. Tá? Por exemplo, se hoje a gente protocolasse algum pedido de compra de calibre restrito, eles iam negar tudo. Porém, tudo que foi protocolado antes vai ser tratado como antes. Tá, mas aí tem um problema. Isso é PF. Se no teu caso é o CRAF pelo Exército, o que eu posso te dizer? Talvez eles sigam o mesmo entendimento da Polícia Federal. Talvez não. Então, a gente ainda não sabe nada com relação a isso, mas a gente já sabe o posicionamento da Polícia Federal. Tá? Então, se foi protocolado antes, é bem possível que saia. Ali, ó, o Manuel, ele perguntou duas coisas, tá? Uma eu vou deixar para responder mais no final, Manuel, que é qual a orientação para esse momento. Essa aí eu acho que mais pro final vai ficar mais interessante, tá? E ele faz uma outra pergunta que é a seguinte: e a arma 9mm que está no porte, qual a situação? A gente tem um problema sem solução em relação às armas de calibre restrito que estão no porte, tá? Por quê? A gente tem uma nova redação do porte, que é também a antiga, que diz que a cédula de porte ela vai conferir o direito do titular portar a arma, uma arma de porte de calibre permitido, né, e que esteja indicada na autorização, seja na cédula de porte ali. Tá? O texto não é exatamente esse, mas esses são os requisitos que estão ali. Então a gente tem dois problemas aí. Tu tem o porte por uma arma que está específica nele, que é uma arma agora de calibre restrito. A gente tem um dispositivo que diz que quem preencheu os requisitos na lei anterior... Até me dá aqui, deixa eu ler exatamente o que diz o dispositivo aqui. Diz o seguinte, ó, o proprietário que... Aí fala em proprietário, tá? Até a data de entrada em vigor deste decreto, que é a situação que eu acredito que tu te enquadre, tiver adquirido arma de fogo considerada restrita, ou seja, restrita nos termos desse decreto, ou seja, que é restrita agora e antes não era, poderá com ela permanecer e adquirir a munição correspondente. Quando ele fala em permanecer, a gente entende que permanece com a propriedade, com a posse dela com a arma em casa, não fala sobre porte. E a gente tem um vedativo ali no dispositivo que fala do porte para ser calibre permitido. O que eu, Gabriel, entendo? A autorização de porte, se não houve uma expressa revogação dos portes concedido, mesmo que no calibre restrito no decreto, a tua autorização que tu obteve junto à Polícia Federal para portar aquela arma, ela permanece válida até que a Polícia Federal venha a regulamentar isso. O que pode acontecer? A Polícia Federal pode fazer uma interpretação desse texto, uma interpretação sistemática
desse dispositivo e abranger que esse, digamos, não é um direito adquirido, mas tem as nuances aí de um direito adquirido, se estenda ao porte, então tu possa portar essa arma de fogo de calibre restrito. Ou simplesmente a Polícia Federal pode vir e dizer o seguinte: olha, infelizmente agora 9mm não é mais um calibre permitido e nós estamos revogando o teu porte de arma. Pode fazer isso individualmente ou pode lançar uma normativa aí para caçar a eficácia dos portes concedidos, e aí nesse momento quem tem um porte de uma arma de calibre restrito, na verdade, fica sem porte. E também eles podem colocar como uma opção substituir a arma do porte para uma de calibre permitido. Né? No caso, uma 380. Uma 380 ou uma 765 que eu não indicaria para ninguém. E é mais ou menos por aí que vai seguir. Assim, seguindo nesse mesmo conceito aí, Gabriel, surgiu também uma dúvida com relação às guias de tráfego, tá? Porque aqui diz que serão emitidas novas guias de tráfego com local predeterminado, trajeto específico. Aí assim, surgiu essa dúvida até pela Federação de Tiro e Caça, que seria... estariam válidas as guias antigas onde não tenha expressamente o trajeto e o local na guia estariam válidas. Assim, ó, eu acho que o entendimento é o mesmo do porte. No momento que não tem alguma normativa ou o próprio decreto, não há um documento, não há algo que revogue as guias antigas, enquanto elas têm validade, elas estão válidas. Agora, no momento que vier uma portaria, um dispositivo, o que for que revogue a validade dela, aí ela deixa de valer. Mas no momento se entende que elas estão válidas, não teriam perdido a validade. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Nesse caso das guias e do porte, aguarda-se até vir uma portaria do Exército ou uma instrução normativa da Polícia Federal. O que dá para fazer, aproveitando da fala deles e deixando um pouco mais leve a nossa conversa aqui, o que dá para fazer é ideologia de gênero de arma, né? Ah, sim. A minha 9mm agora ela é restrita, mas ela se identifica como calibre permitido. Ela se identifica uma 380. Ah, não, então é calibre permitido. Aí é permitido, porque a ideologia de gênero dela é 380. Então é mais ou menos por aí. O Manuel pergunta o seguinte: ele tem uma 380 no CR. Seria o momento de pedir transferência para a PF para não perder o porte? Manuel, eu acredito que o melhor é aguardar um pouco, pelo menos mais uma semana, eu acredito que a Polícia Federal não vai demorar muito a editar uma normativa, tá? Quando é restritivo, eles são rápidos. Mas talvez seria interessante, né? Lembrando que... Está suspensa esse tipo de transferência por enquanto. Não está suspensa, ela não voltou a funcionar. Né? Veio uma informação nova aí. Segue a primeiro, vamos ter que esperar um pouco para ver a possibilidade. Esse tipo de transferência estava suspenso desde janeiro, mas ainda não voltou a funcionar. Então, por enquanto, a gente não está conseguindo fazer isso aí. Tá. O pessoal está perguntando aqui de segundo endereço também. O decreto, ele é omisso nessa questão, né? Então, é mais um dos pontos que a gente vai ter que aguardar uma normativa do Exército. E assim, talvez isso aí gere mais um problema. Qual o problema? Que no trajeto das guias de tráfegos nova, talvez tu tenha que ter uma guia do endereço principal para o clube e do segundo endereço para o clube. Então tu vai ter que ter mais de uma guia para um mesmo clube, por causa que tu tem 2 endereços. Então talvez isso aí gere mais um transtorno burocrático. Mais uma pergunta, guris. O Samuel, ele está perguntando como é que fica a recarga. Tá. A recarga, assim, ó, pode ou não pode recarregar? Da onde que vem essa dúvida? A origem da dúvida vem porque estava suspensa os insumos desde o início do ano, tá? Desde o primeiro decreto lá de janeiro, a recarga estava suspensa para atiradores, ninguém comprava insumos, né? Na verdade, o que estava suspenso era a venda de insumos. Então, está claro nesse decreto que a recarga voltou? Tá, ela está claro no momento que ele define o que é insumo
E no momento que ele diz ali, ó, que nos limites só pegar o texto bem certinho aqui, ó, na parte que define ali a quantidade de munição que o atirador pode comprar, ele ainda fala que são munições ou insumos que podem ser adquiridos, né? No caso, para atirador nível 1, 4.000 unidades, por exemplo. Tá. Só que ali diz ainda que o atirador pode adquirir insumos exclusivamente para o tiro esportivo. Tá? Então, voltou a recarga? Voltou. Né? Voltou. Ele vai poder comprar insumos. Que quantidade? A princípio, 4.000 unidades, né, de insumos ou munições. Do nível 1? Do nível 1, né? E nível 2, 10.000. Nível 2, de acordo com as munições. Com o nível. Só que o único problema que a gente ainda está na dúvida é a quantidade de pólvora. Né? Quanto de pólvora? Porque pólvora não é unidade, é por peso que tu compra, né? Aí seria assim, ó. Seria a quantidade de pólvora para carregar 4.000 unidades? Tá, mas só que a quantidade de pólvora para carregar 4.000 unidades de 9mm é uma. Para carregar 4.000 unidades de calibre 12 é muito maior. Então, resta a gente saber o quanto de pólvora a gente pode comprar. Lembrando que no decreto está claro que a recarga de munição é exclusiva para o tiro esportivo. Armas da Polícia Federal não compram mais insumos. E caça também não. E caça não compra insumos. Caça só com munição original de fábrica e defesa, lógico, só munição original de fábrica, tá? Então vai voltar sim a recarga. Falta só a gente definir ali as quantidades, tá? O Dilon perguntou se o caçador vai precisar de filiação e habitualidade em clube de tiro. Bom, Dilon, o que acontece? Na parte do decreto que exige para concessão do CR, ele exige a filiação do clube de tiro. Então isso aí tá certo que sim. A questão da habitualidade é que talvez para o caçador não vá precisar mais. Na verdade, ali de só o atirador. Só o atirador, ele mudou a sistemática das habitualidades, ou seja, antigamente eram 8 habitualidades, não existia nível. Hoje é 8 para um, 16 para outro, 26 para outro. Então, eu acredito que o caçador não vai precisar mais habitualidade. Porém, vai precisar da filiação do clube. Não vai especifica, precisar não especifica a habitualidade do caçador. A filiação do clube ela é necessária para concessão do CR, né? Não para atividade de caça. Então, tu vai ter para ter atividade de caça, tem que ter o CR. Me ocorreu agora uma lembrança. Tem que ser filiado. Me ocorreu agora uma lembrança de outra parte do decreto que diz ali, ó, a classificação do que é um atirador esportivo. Ele fala que é uma pessoa com CR e que seja filiada a um clube de tiro e a uma federação. Todo mundo vai ter que se federar agora. Ele já obriga todo mundo a se filiar, pelo menos na federação do seu estado. E para quem é nível 3, não tem chance. Aí é federação do estado mais confederação brasileira. Mais um gasto, né? Ou seja, o governo dos pobres, na verdade, criou uma elite, né? Que agora tu quer ter uma arma de fogo, beleza. Quanto dinheiro tu tem na carteira? Exatamente. Tu consegue bancar, porque agora vamos ser bem prático. Nessas competições regionais, sem dar um disparo, tu arranca com 360 da anuidade da federação. Com desconto. Com o desconto. normal é 400 e pouco. Exatamente. E R$100 para uma prova. Aí, quantos disparos mínimos é a próxima que vai ter? A próxima é 80, que é pouco, né? É bem pouco, eles reduziram bastante. 80. Com o valor médio que tá bota de recarga. Hoje tu vai gastar uns R$3 aí pra recarga. No mínimo assim de custo, se tu recarrega tua munição, R$3. Quem é que é o bom de matemática aí? Não, arredonda pra 100 tiros. 3 vezes 8, 24, R$240. Tu fala como se pra mim fosse uma coisa assim, 318 aí, não sabe? Eu já ia mandar arredondar pra 100 tiros pra fazer a R$300. Matemática não é meu forte. R$240 só de munição. R$240. Mais gasolina, deslocamento. Mais gasolina, deslocamento. Bota aí... R$1.000 tu gasta numa etapa. Numa etapa. Numa etapa tu vai gastar R$1.000. Um domingo de manhã tu gasta R$1.000. E aí isso é para uma das etapas, né, que tu precisa. Aí tu precisa mais do treinamento, tu precisa pagar a anuidade do clube, tu precisa... E só lembrando que tu atira menos na prova do que no treinamento. Exatamente. No treinamento tu atira muito mais. Exatamente. E aí,
como é que vai ser esse... Porque assim, ó, era muito comum tu ter 6 armas, 7 armas para praticar todas as modalidades. Mas sempre tem aquela que é aquela que tu dá ênfase. Porque o tiro, ele é isso. Não existe o cara que quer ser bom num tiro de precisão, num EPSC, ele precisa treinar os outros fundamentos para se tornar um cara bom. Então ele não pode simplesmente não ter aquilo. Só que agora tu precisa, com todas as armas, ter esse rendimento. Então esse gasto que eu falei de uma etapa, é para uma etapa, dentro de 8, dentro de uma arma. Se tu tiver 2, já dobra. Então assim, ó, Lula, quem é rico gosta de ti. Quem é pobre e não te conhece, talvez caiu numa ilusão de que tu quer universalizar alguma coisa. Não, tu só quer restringir para quem tem dinheiro. Não tem outro critério hoje em dia. O que o pessoal que deve estar nos assistindo, o pessoal que não tem CR, que não participa de competições, ou até mesmo o pessoal novo que está chegando no mundo do tiro, imagina? Como é que o atirador tem 5, 6 armas se ele compete numa categoria? O que acontece? A maioria dos atiradores hoje, né? Tu te especializa numa plataforma, seja ela... tu compete IPC Shotgun, que é com calibre 12, ou tu compete IPC Handgun, que é com pistola, arma curta, ou revólver. Só que o que acontece? Tu compete, digamos, profissionalmente, mas mais dedicado em uma categoria, e nas outras categorias tu acaba competindo por lazer, para descontração, num final de semana que não tem a competição daquela tua categoria, tu vai se aventura em outra categoria. Então tu não consegue ser pró-eficiente e competir profissionalmente em todas as categorias. Tu tem armas que tu te dedica mais e tem armas que tu vai usar como tiro recreativo, mesmo participando de competições. Então, agora não. Agora então tu vai ter que se profissionalizar em todas as plataformas que tu tem registrado. Isso gera um custo... O custo é exponencial, é um troço... Sem falar no tempo, né? Grande. Sem falar no tempo, que se tu for fazer, digamos que o atirador tenha 4 calibres no apostilado no Todos seu os CR. dias no stand. Todos os dias no stand. Tu imagina, nível 3, 20 participações, são 80 participações. Só no clube, fora as competições. Aí assim, ó, pra eles, quem não faz isso daí, não é um atirador. É um cara que tá desviando tráfego, desviando arma pro tráfego. Então, Essa narrativa já não cola mais. Então, eles vão criar uma nova narrativa agora para criminalizar quem não é assíduo. Não sei o que eles vão fazer. Eles vão dizer que querem a arma que é para uma outra finalidade. Eu não sei. Mas eles vão criar. Eles vão colocar uma cortina de fumaça sobre a inviabilidade de exercer essas atividades que eles estão impondo com esse novo decreto, e com isso eles vão construir uma narrativa, tá? E aí eles começam, e aí agora vamos voltar aqui, ó, para o recadastramento e para os números de Lula, né? Aí, porque o Lula, ele facilmente ele coloca no Brasil 700 milhões de habitantes, na verdade nem coloca 700 milhões, ele coloca 700 mortos, né, por alguma fatalidade no Brasil, e nos deixa aí com um índice negativo de população. E agora, quando eles fazem o recadastramento e conseguem esses dados oficiais, eles se calam, porque daí quando eles estão diante de dados que não comprovam a narrativa deles, eles têm que mudar a narrativa. Então, obviamente, eles vão criar alguma nova narrativa. Outra questão, pessoal, que tem que prestar, digamos assim, prestar muito bem atenção, é que na compra, quando for comprar agora munições, mesmo para quem... isso aí teve um tempo para quem era atirador esportivo, quem era caçador. Mas agora, segundo... Eu não anotei ali o número do artigo do decreto, mas tem um dispositivo que diz que em até 7 dias úteis, quem comprar munição tem que comunicar à Polícia Federal de quem comprou, quanto comprou e onde vai deixar essa munição. Ou seja, eu comprei lá na casa Schneider 40 munições de 380 e vou deixar na minha casa no endereço tal. Eles não dizem o porquê isso, mas provavelmente a mesma fiscalização que o CAC recebia antes, como eles querem transferir essa competência para a Polícia Federal, aquele cidadão que queria uma arma para defesa pessoal vai ter que começar agora a prestar contas de cadê a tua munição? Isso não existia, isso nunca existiu, de tu ter que justificar onde é que foi parar a tua munição. Agora, acredito eu que vai ter que ter um controle de estoque das 50 munições que adquire por ano. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui.
o Samuel, para mim competir com uma pistola, tem que ter ela no meu CR ou posso simplesmente alugar? Samuel, deixa... Essa tua pergunta tem duas, digamos assim, respostas para ela, né? Tem dois entendimentos. Uma, eu não tenho pistola no CR, aí fica a dúvida. Não para ti, né? Mas surge duas questões aí. Eu posso ter uma arma, por exemplo, na Polícia Federal e querer competir com ela. Antes isso era possível. Agora, sinceramente, não sei se vai ser possível essa situação. Era possível porque tinha porte dessa arma. Isso. Né? Acabava competindo. No caso do Samuel, eu imagino que ele tem essa arma registrada na Polícia. Não, mas a pergunta dele foi... Se ele pode competir. Se ele pode... Ele perguntou assim, se ele pode alugar. Que no caso, alugar seria... do clube de tiro. Do clube ou de outro atirador. Isso aí por enquanto tá sendo permitido. Eu acho que tá até escrito isso no decreto, que ele pode. De outro atirador pode, no momento da inscrição na prova lá, dentro do site da federação, pelo menos na nossa Federação Gaúcha de Tiro Prático, ele pode colocar lá que ele vai competir com armas de terceiros. E aí ele anexa toda a documentação da arma desse terceiro e ele consegue competir no dia da prova lá. Eu não vou me lembrar onde tá, mas eu li isso no decreto também. Tem aqui também no decreto, então, inclusive menores isso tá assegurado. De 18 anos, né? O que ele não vai poder fazer é competir com a arma dele da Polícia Federal. Isso só aproveitando o gancho, isso está escrito no decreto junto na parte ali que fala que maiores de 14 anos com autorização judicial pode participar do tiro esportivo, né? Mas só do tiro esportivo, da caça não. A caça é acima dos 18 anos, né? E acima dos 18 anos é que tu pode ter a concessão do CR, já para praticar tanto o tiro quanto a caça. No caso do menor de idade, acima de 14 anos, ele pode utilizar a arma do responsável ou do clube de tiro. No caso do maior de 18 anos, ele pode usar a arma do clube de tiro e a arma de outro atirador, né? Isso. E no caso do menor, está explícita. Tá bem claro ali que é do responsável ou do clube. Agora aqui, ó, o Fernando colocou ali uma questão. Ele colocou que quem tem, até chegar a hora de renovar o CRAF e ter que comprovar a efetiva necessidade. Fernando, é aquela questão que a gente comentou. Eles estão aí para lançar um programa de recompra e o que a gente já imagina é que vai acontecer justamente isso. Tu não tem condições de renovar porque tu não preenche o requisito da efetiva necessidade ou das habitualidades para quem é atirador esportivo. Eu acredito que eles vão te dar duas opções. Tá? Já tirando, né? A terceira opção seria renovar preenchendo os requisitos, mas seriam duas opções. Transfere essa arma para um terceiro, vende, né, para alguém que preenche os requisitos e seja autorizado para isso, ou entrega nessa nova campanha do desarmamento aí que vai ser receber uma indenização de 200 pila. Pode falar. Aí é que tá nessa questão da renovação. Que tá lá no finalzinho do decreto que fala dos dispositivos dos instrutores de armamento de tiro credenciados pela Polícia Federal e das psicólogas credenciadas. No momento da renovação, lá daqui 3 anos, quando vencer esses CRAFs que estão específicos ali no decreto, não se sabe como vai ser ainda, porque o dispositivo não existe. Acredito que vai vir nesses 60 dias que tem de adequação da PF e do Exército, que vai ser sorteado regionalmente a psicóloga, que vai realizar o teu teste de aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, e o instrutor de armamento de tiro, que vai fazer o teste de capacidade técnica para manuseio de arma de fogo. Como isso vai funcionar, a gente não sabe. O que a gente imagina que possa vir a acontecer? Tu tá numa cidade onde tem um instrutor, tu vai fazer a tua renovação, pode ser que seja com aquele instrutor da cidade ou pode ser que não. Pode ser que tu tenha que te deslocar para outra cidade, fazer o teu psicotécnico noutra cidade e o teu teste de aptidão de arma de fogo noutra cidade, gerando cada vez mais custo. Custo e burocracia extra. Exatamente. O Otávio, ele perguntou o seguinte: a situação de novos CRs? Bem, Otávio, aquele primeiro, o 11366, que saiu lá em 1º de janeiro, assim, que o Lula chegou e disse assim, cheguei. Ele já chegou mostrando que ele queria vingança. E o que ele fez? Ninguém, absolutamente ninguém mais vai tirar CR até que
em 60 dias a gente regulamente isso. 60 dias viraram 7 meses. 7 meses, tá? Mas agora, a princípio, retornou a emissão de novos CRs, tá? Só que, claro, que ainda vai demorar um pouco para o Exército analisar esses novos CRs, enfim, redigir uma nova normativa para que efetivamente... Em tese, segundo o decreto, é para estar funcionando daqui mais ou menos 60 dias. Então, assim, ó, é mais 60 dias e aí a gente vai morrendo, né? Empresas que o Lula disse que agora não somos mais empresários, mas eu não sei como poderia me chamar. Um agente do crime organizado legalizado. Talvez seja mais isso, porque ele quer dizer que a gente é criminoso, mas a gente tem que estar seguindo à risca a legislação. Então, eu sinceramente, eu não sei como nos definir, tá? Mas o seguinte, eles estão matando a míngua, né? Todo mundo desse setor. Nem o STF segue a legislação, a gente segue. Exatamente, né? Saindo daqui algum ministro do STF, eu garanto que a gente tá bem melhor. Desculpa, Xandão, foi sem querer. Mas, gente, mais ou menos é isso. Os próximos dias, assim, é o que eu sempre disse, se saísse alguma coisa, o que é restritivo vai vir de imediato. Por exemplo, PF já não autoriza mais o 38. Agora, o que é minimamente permissivo, tanto o Exército quanto a Polícia Federal, e aqui é uma crítica mesmo, eu não tenho medo de criticar, eles demoram muito para fornecer alguma facilidade para quem é desse setor. Eu não digo isso nem de agentes, porque às vezes tu pega agentes que trabalham na Polícia Federal, eles são extremamente, até do Exército Brasileiro, que eles estão mais no trato com a gente, eles são extremamente assim, atenciosos e solícitos quando a gente vai pedir alguma coisa. Agora, quando tu começa a subir escalão e vai para cargo político, eles estão liquidando com a Polícia Federal, eles estão liquidando com o Exército Brasileiro, porque eles estão num alinhamento ideológico desse revanchismo e desarmamentista muito grande. Então, é o que eu digo, se for para restringir, vai vir rápido. Agora, o que é para facilitar alguma coisa, talvez nem venha. E se vir, vai demorar muito. Então, já nos encaminhando para o final, acho que a gente... Não sei se vocês se lembram de mais alguma coisa, guris, mas eu acho que a gente... Esse aqui eu já foi. Tá. Se encaminhando para o final aqui, eu acho que a gente conseguiu resolver muitas dúvidas ainda ficam, né? Mas o Manuel tinha perguntado ali, eu disse que ia deixar para o final. Como devemos agir agora? Me dirijo ao Manuel e me dirijo a todos os atiradores que eu conheço, que são pessoas sérias. Eu estou aí nessa estrada já há muito tempo, eu conheci muita gente nesse ramo, e é incrível assim a hombridade dessas pessoas e a ética dessas pessoas no sentido de seguir a legislação, seguir as normas como tem que ser. Então eu digo assim, a gente segue. Infelizmente, a gente, mesmo diante da arbitrariedade da autoridade, a gente segue as regras, né? A gente tenta se enquadrar nas regras do jogo. Eu já estou vendo alguns pontos ali para conversar com o pessoal, para tentar levantar algumas ilegalidades ali, tentar manejar alguma medida judicial, né? Mas isso também não saberia nem se surtiria algum efeito diante de uma ideologia que toma conta, inclusive, do Poder Judiciário. São pessoas, num geral, que regulamentam isso, que não tem o mínimo conhecimento do setor. Agora mesmo o Lula anunciou que o secretário de Direitos Humanos vai fazer uma caravana pelos presídios, verificar como é que está a situação, e porque a preocupação deles é muita, mas eu nunca vi uma preocupação de uma caravana de direitos humanos se preocupar com vítimas, né, de violência, principalmente partindo desse governo. E também nunca vi um representante do governo querer saber como é que é a realidade de um clube de tiro, como é que é a realidade de uma empresa relacionada ao tiro, que venda, que trabalhe com esporte. Nunca a gente vê interesse, eles preferem pegar um jogo de narrativa. Esse decreto mostra que é uma tecnia, uma falta de técnica muito grande, e a gente, novamente, os cumpridores da regra, temos que ficar submetido a esse tipo de situação.
lutando para garantir o que é nosso. Só que eu digo mais, Manuel, o que ele não espera é que a gente seja tão resiliente como eu sei que o pessoal do tiro é. Então eu tenho certeza que o pessoal do tiro vai seguir até o final. Não vai abaixar a cabeça para esse tipo de desmando. E uma hora o jogo vai virar. É como eu falei ali num grupo hoje à tarde. O pessoal perguntando como é que vai ficar agora o tiro, como é que a gente vai seguir competindo. Desistir nunca foi uma opção. Amanhã vamos sentar atrás das máquinas, fazer munição. Vamos atirar como nunca antes atiramos. Cada vez mais. Todos os campeonatos que tiver, participaremos. E, como é habitual da minha pessoa, sábado e domingo, religiosamente todos, 4 finais de semana por mês, estarei no clube de tiro atirando. Recarregando o máximo que puder e participando de todas as competições. É esse o recado que a gente vai dar. A gente vai atirar cada vez mais, vai fazer cada vez mais habitualidade e tocar pra frente. Desistir não é opção. É bem nessa linha mesmo. A gente tem que desistir jamais, toca pra frente, pegar o momento e desconstruir a narrativa, ir pro clube, né, praticar cada vez mais. A gente não pode esquecer que antes do Brasil ser o país do futebol, ele era o país do tiro esportivo, né? Primeira medalha quando nem existia a seleção brasileira, o Brasil já era medalhista olímpico no tiro esportivo. Então a gente não pode deixar isso morrer. A gente tem que seguir nessa linha, tem que ser resiliente, nem o Robert falou. Não vamos se abater, vamos tocar ficha e vamos tocar para frente isso aí. Não vamos se abater. É isso aí então, pessoal. Agradeço aí a audiência de todos. Agradeço o pessoal que foi muito participativo aí nas mensagens ali, nos enviou dúvidas. Isso com certeza nos auxiliou muito nesse trabalho aqui. Às vezes a dúvida de um de vocês pode ser a dúvida de muitos, tá? Uma boa noite aí, pessoal. E assim que possível a gente vai subir o vídeo de hoje, o programa de hoje no canal do YouTube.